Pessoal, hoje aqui na Casa Galuni a gente está recebendo o Alexandre Neves, que é diretor comercial da Seven, empresa que organiza a FIPAM. E a gente vai bater um papinho sobre como vai ser a feira, o que a gente está esperando para a FIPAM 2026 e falar um pouquinho da missão da Galunion para essa feira. Então, Alexandre, eu queria começar te perguntando como é que é essa relação da Seven com a FIPAM, o que vocês estão planejando, quanto tempo vocês já trabalham juntos, como é que é esse processo? Bom, para mim é minha vida. Basicamente, são 26 anos fazendo a FIPAM. As primeiras edições até eram infinitamente menores, mas a parceria não é só com a FIPAM, é com o Sanfapão, com o sindicato. Ah, legal. Como portugueses, a gente já conhecia desde a década de 80 o sindicato, e quando na verdade veio a oportunidade de fazer a FIPAM lá em 2001, a gente topou o desafio, porque era uma feira que já não tinha tanta visitação, e tem até uma história engraçada, a gente tinha que sortear o Fusca para ter visitantes. Pois é, a gente não tinha tanto visitante, mas de qualquer forma a gente conseguiu profissionalizar a feira, e eu acho que um ponto certo, na verdade, pelo crescimento da feira, foi entender o mercado, as tendências e também essa parceria que tem Seven, Sanfapão, entidades. A união começou com planificação geral. E hoje, basicamente mais de 25 anos depois, a gente foi entender as mudanças que o setor foi trazendo. É aquela coisa que a gente brinca, como é que era a padaria antigamente? A padaria antigamente era o pão, era o café aliás era feito lá, moído lá, assim vai. Sim. Não tinha pizza, você não tinha gelato, você não tinha essa confeiteira que a gente tem hoje, assim vai. E muito menos refeição. Hoje o que é uma padaria? É um centro gastronômico. Total. Claro que a gente percebeu isso e a gente fez o quê? Trouxe os outros setores para a feira. Então a gente foi tentando trazer sempre tendência a novos setores e obviamente tentando levar o caminho que traz aí para isso, né? Por isso que no final era um meio pavilhão e hoje a gente está com 3 pavilhões e meio. Entendi. E surpresas por ano que vem já, até 2027, porque quem faz feira é assim, eu já estou pensando em 2028, 2029, tá essa loucura mesmo. Bom, então é uma feira de padaria, confeitaria, cafeteria, sorveteria, pizzaria, faltou algum? No momento, não. A gente também tem aquela questão que não é só estabelecimento, né? A gente fala que, por exemplo, quando a gente fala em confeitaria, é a confeiteira profissional. Então, seja o lojista, seja industrial, seja aquele que está querendo empreender, porque a gente sabe que confeitaria, muito mais que planificação, começa às vezes na casa. Mas a casa começa a crescer e eu até brinco, na verdade, que eu adoro falar com os visitantes, né? Então, quando eu vou lá na frente com aquela fila gigantesca, não foi? Eu pergunto de onde você é e tudo mais. Aí você pensa que, pô, é aquela confeiteira que faz bolo em casa. Não. É uma confeiteira de Salvador que tem 5 lojas e veio com as amigas que conheceu lá de Ribeirão Preto, a outra do Paraná e a outra do Ceará. Sem brincadeira, eles se conheceram na internet e resolveram vir juntas. Isso é um caso real que aconteceu comigo. E eu fiquei muito feliz, né? Porque no final é aquela coisa, poxa, vieram lá, FIPAM, a feira que a gente organiza para realmente fazer o quê? Comprar, educar, ou seja, elas quiseram, nas palestras ela tinha impressa todas as palestras de confeitaria, eram 5 folhas impressas. Então assim, o movimento que se criou, na verdade, ali, é um movimento meio que de encontro, de network, de educação. Então, eu acho que o respeito que a gente tem que ter, não só pelo expositor, mas pelo visitante, é tentar fazer com que todo mundo tenha uma ótima experiência, entendeu? Entendi. Essa é a nossa prioridade mesmo. Então, assim, lá na Seven o que a gente pensa muito é entender os perfis de cada um. Então, quando a gente fala, por exemplo, na missão de vocês, que eu perguntei isso muito para você até, quem vai, qual é o público-alvo, quem que vocês gostariam de levar? Eu falei, pô, legal, então para eles eu tenho muito conteúdo, eu tenho umas novidades bacanas e tal. Por quê? A gente, na verdade, é um caçador de informação e conteúdo. A gente quer caçar o que tem de tendência e ir atrás, obviamente, consequentemente, de expositores, porque, óbvio, é o nosso business em si. Claro. Mas eu acho que a educação leva a negócios, né? Então, quando a gente conhece uma tendência que está vindo, por exemplo, você falou do gelato da pizza. A gente introduziu a pizza em 2016 na FIPAM. E é muito contra gosto de muita gente. Assim, pizza, mas é padaria, então mais gente, mas a pizza de padaria vai mudar. Sim. E aliás, o que a gente viu de pizzarias indo na FIPAM lá em 2015 era um número absurdo, maior do que a própria feira de pizzaria. E a gente não está criando nada aqui. Aí a gente inventou com uma super criatividade o FIPAM Pizza. Foi super criativo. Então, o FIPAM Pizza, na verdade, ele veio para trazer inicialmente só aulas, educação. 11 anos depois, temos o maior campeonato de pizzas do Brasil, onde também a gente bateu o recorde esse ano com mais de 155 pizzaiolo competindo nos 4 dias. É o maior campeonato das Américas de pizza.
Legal. Então, com isso, aliás, a gente tenta trazer o quê? Os melhores pizzaiolo do Brasil e principal questão nossa, exportar talento. A gente busca o talento no Brasil e a gente quer exportar o talento. Então, por exemplo, em panificação a gente leva para fora. O pessoal que ganha o campeonato na FIPAM vai para a França. Legal. Em pizzaria, o pessoal que ganha na FIPAM vai para a Itália. Em gelato no passado, o pessoal que ganhou aqui deveria ir para a Itália, mas a Itália mudou para Las Vegas o campeonato. Mas foram para Las Vegas, não tem problema algum. E ainda para esse ano a gente vai ter tudo isso, menos o campeonato de gelato. O campeonato não, porque a seletiva é só ano que vem. Mas de qualquer forma, o nosso principal pensamento é o quê? Se eu tenho um talento nacional, o mundo tem que conhecer esse talento. Perfeito. Então faz parte de uma das missões da FIPAM encontrar esses talentos para trazer inspiração ao Brasil e mostrar para fora que o Brasil não é pequeno não. Não é, a gente é gigante, não é só em questão de PIB, em questão na verdade do tamanho do Brasil. A gente é gigante em talento. Então a gente tem que mostrar isso. E eu acho que quando traz inspiração, é aquela questão, né? A economia de tal setor, por exemplo, a panificação, a gente viu que todo mundo que ganhou o campeonato agora tem uma fábrica, depois ele virou garoto propaganda da Globo, aí depois agora ele está fazendo não sei o que, indo pensando em outras 3 unidades. Assim, a gente traz o holofote para o setor e também para a mídia. A gente não esperava isso, isso é honesto. E para a sua missão eu posso falar, todos estarão lá. Mas o que a gente se importa muito mais é os talentos e também a parte de business, né? O que eu vou encontrar numa feira tão grande assim? Eu vou encontrar negócios, mas você vai encontrar também seus amigos, você vai encontrar talento, inspirações e também, obviamente, você vai encontrar muita educação. A gente preza muita educação. Legal. Uma feira sem educação é uma feira com uma missão um pouco míope. Essa é a nossa opinião. Perfeito. Bom, então desde o período que você sorteava um Fusca até agora, para 2026, quais são as grandes expectativas para a FIPAM? Números de stands, você tem tem crescimento, o que a gente está esperando? Uma grande novidade é, pela primeira vez na história, a FIPAM teve 100% de ocupação. Uau! A gente está com uma lista de pelo menos 25 empresas de lista de espera. Caso ocorra alguma coisa, restar um espaço, a gente já tem essas 25 empresas, porque eu não tenho onde colocar mesmo. E algumas bem grandes, na verdade, que é aquela coisa, a pior dor do comercial e a maior felicidade é isso. É falar, eu não tenho espaço, a gente não tem mesmo. Então a gente, de certa forma, está nessa situação, então a gente está aí com cerca de 430 expositores já na feira, 2.000 marcas. A gente teve que, na verdade, no percorrer aí desse ciclo comercial, ter mais um espaço, que a gente colocou o pavilhão Azul B. E a gente está fazendo, na verdade, uma coisa que a gente sempre quis, começou, na verdade, lá em 2019, é segmentar a feira. Então, quando você entra no pavilhão azul, você está na área da confeitaria. Aí você vai subindo um pouco, você vai na área da pizza, que tem o campeonato. Você atravessa no pavilhão azul B, você está no campeonato de panificação, junto com a Fiesp, ou seja, é uma panificação de alto nível, junto com a parte realmente de uma panificação e conceitos, palestras, na verdade, para empreendedores da panificação industrial também, que é a Fiesp. Aí depois você entra nos outros pavilhões, aí você entra, todo mundo conhece bem, aquela seção de maquinários e equipamentos, e no fundo a gente tem os moinhos e ingredientes. Então a gente conseguiu, de certa forma, quebrar um pouco, que era um pouco aquela mistura toda, assim diante. Tá bom, a gente começou, exato, não só organizado, mas também a experiência do visitante. Tá, perfeito. Era muito estranho, por exemplo, alguém que era do setor de pizza e depois está completamente na área de cake design. Não, vamos colocar ele por aqui, é muito mais fácil para ele também, ele encontrar as empresas, encontrar as necessidades, assim vai. A gente também vai trazer no campeonato de panificação o Patrick Ferrand, que é na verdade um dos fundadores e também é embaixador do pão lá da França. Tá bom. Junto com ele o Sérgio Dias, embaixador da Bélgica também, e todos vão estar lá no campeonato de panificação dando aula e instruindo também os competidores. Quando a gente vê na parte também do campeonato de bolos, graças a Deus, é um campeonato que deu muito certo. A gente vai ter 5 categorias de bolo, 30 bolos expostos lá e ainda um grupo de júri de cerca de 24 chefes. Tá bom. Então, terminal de bolos, arena do confeiteiro, tradicional já com os auditórios de aulas profissionais de confeitaria, Vila Salgados, que a gente sempre quer mostrar o setor de salgados, um mercado que por mim é brasileiro mesmo, como a gente sabe, e por mim é um mercado gigantesco, bilionário, e a gente tem que começar a falar mais de salgado. Falar o quê? Como empreender em salgado, como é que a gente realmente tem um maquinário para uma escala quase industrial de salgado, as diferenças e tendências para salgado, tudo isso nesse espaço em si. E óbvio, a gente também possui todos os nossos expositores já como as principais marcas do setor e também a parte de gelato, como eu já comentei aqui, que aliás vai ser engraçado, a gente vai ter uma aula de gelato com proteína, com whey.
tendência. Bom, é aquela coisa. Às vezes, na verdade, vem certas tendências que a gente acha um pouco estranho, mas assim, vieram para ficar, né? Então, é isso mesmo. É muita novidade. É muita coisa que a gente tem mesmo. Boa. Uma dica para quem está indo pela primeira vez no FIPAM, acho que muita gente já foi, mas para quem está indo pela primeira vez, o que costuma passar desapercebido quando a pessoa vai pela primeira vez? Assim, o que é um detalhe que vale a pena a pessoa olhar que normalmente passa desapercebido? Sabe uma coisa muito legal da FIPAM é o seguinte, na FIPAM ela virou, na verdade, quase que, ela criou a agenda do setor. Tá bom. Né? Então assim, o pessoal fala que assim, eu tenho a nossa vida antes da FIPAM e depois da FIPAM. Tá. O visitante, o que ele faz? Ele também espera ir na FIPAM para fazer basicamente os negócios que ele já está meses esperando. Porque na FIPAM ele vai conseguir falar com o diretor, com o gerente, com aquela pessoa que ele já quer tirar as dúvidas, não só, obviamente, do maquinário, mas também outros tipos de dúvidas até para o negócio dele. Porque o que a gente percebe no nosso setor é que são consultores. Então, quando você vai na FIPAM, não vai meramente, quero comprar tal forno. Não. Veja bem, lá na FIPAM você tem especialistas de tudo. Então aproveita principalmente para conversar com o visitante. A gente quando palestra, a gente fala muito isso. Do seu lado tem uma pessoa que pode ser seu próximo sócio. Então conversem entre si, façam um multi-network. A gente, na verdade, joga muito isso para eles. Vocês têm que conhecer, na verdade, a pessoa que também está lá comprando no stand. Converse com o diretor que está lá. A presença, na verdade, das empresas, como a gente vê de expositores, que eles levam, às vezes, cerca de 500, 600 pessoas no stand. Só deles, porque eles realmente chamam o Brasil todo. E a gente está com uma presença internacional muito grande. A gente bateu o recorde também de expositores internacionais. A gente está muito feliz com isso também. Então a gente está conseguindo trazer, na verdade, muita tendência e nova tecnologia. Um dos pontos principais é que eu falo com primeira vez que você vai na FIPAM, planeja, eu só tenho 2 dias, então planeja mais ainda, porque é uma feira muito grande, onde você tem um mundo do setor ali. Então é muito complicado você pensar, não, vou lá por 3 horinhas lá, todo mundo volta depois. Não tem como, porque na verdade é tanta educação que a gente coloca lá, é tanta network que você consegue possuir falando com cargos, na verdade, que são difíceis via, seja por digital, ou seja, não, tudo bem, eu fui naquele almoço, conversei super rápido, não consegui falar muito com ele. Na FIPAM você consegue conversar com ele. Legal. Então assim, é um ponto, na verdade, de virada de negócio. Você consegue realmente sair de lá com insights e também com conexões, principalmente, que vão transformar. Por isso que a gente até brinca, a gente brinca não, porque falaram isso pra mim. Tem muito expositor que fala, o bom da FIPAM é que tem 6 meses de FIPAM, né? Mas em 6 meses de FIPAM? Não, são 4 dias, pelo amor de Deus, não, são 6 meses. Depois a FIPAM continua vendendo por 6 meses. Maravilha, não sabia disso. Então assim, muito legal pra gente. Mas a gente consegue, na verdade, perceber que a gente mesmo com comunicação, meu Deus, como é que eu comunico tudo isso? Assim? Só que a gente tem clusters, né? Então a gente pegou, na verdade, uma linha de comunicação para o pessoal de comunicação, uma linha de comunicação para o pessoal de confeitaria, uma linha de comunicação para quem está interessado em gelato. Porque senão, por exemplo, o dono da padaria, né, que começou, que é o nosso core em si, o dono da padaria vai começar a receber muita comunicação e de coisas que possivelmente não é o interesse dele. Então a gente já percebeu que, poxa, depois de 25 anos, a gente tem uma quantidade de donos de pizzaria maiores que qualquer outro evento no Brasil. Donos de gelateria está crescendo muito. Imagina, mini mercados, absurdo também. Sim. Então, é óbvio que o nosso core ainda é padaria e confeitaria. Mas a gente tem que pensar na comunicação, de quem a gente quer trazer e também de quem a gente precisa ter negócio, como distribuidores, assim vai. Então, para a primeira visita, estuda. Tem que estudar um pouco. Se planeja. Exato, porque no nosso site tem a lista de expositores. A gente deixou até pelo que eles fazem, não é só ordem alfabética, a gente deixou também maquinário, insumos, está tudo lá explicado quem é quem, de certa forma. Também os eventos paralelos estão todos lá também. E o nosso congresso, a gente deixa o nosso congresso que é na parte de manhã, né? De manhã a gente, na terça, quarta e quinta tem nosso congresso, que é repleto aí de palestras que são para negócios, saudabilidade, a gente vai falar da reforma tributária, que está uma loucura, a gente tem que falar sobre isso. Então a gente tem, na verdade, como mote, qual que é a agenda dos setores hoje? Temos que ter lá. Tá. Então por isso que dá uma olhada na nossa comunicação e se planeje, porque senão complica. Perfeito. Você falou de compras, de comprar equipamento, de fechar negócios. Sabe que a missão da Galune vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de julho. Perfeito. E o primeiro dia à tarde a gente deixa as pessoas livres na feira. Porque também a gente termina a nossa curadoria da feira, conversa com os expositores, mas o feedback que a gente teve foi que eles precisam desse dia
para fechar o que a gente estava negociando. Não, vou ali comprar aquele forno, comprar... E é bom você deixar. Bom você deixar. A gente deixa de propósito. A gente leva no último dia também, mas para fechar negócio, preciso comprar aqueles utensílios, comprar o forno que eu estou negociando, conhecer o gerente de contas, enfim. Tem uma parte comercial que acontece ali de fazer o deal mesmo, de assinar, que acontece na feira, que é uma coisa muito legal. Eu não imaginava isso, mas veio deles mesmo. A gente até grava, até porque assim, foi uma frase tão bonita que ele fez, que ele tem um expositor, não vou citar o nome até realmente para não dar tanto jabá, mas ele faz muita feira lá fora, ele faz cerca de mais de 50 feiras todo ano. E ele fala, mas é na FIPAM que eu vendo. Então assim, essa frase deixa a gente tão, coração quente até, porque olha, eu brinco assim, até para quem não sabe o que eu faço, assim, nossa, mas você trabalha tudo para um evento? Eu falo assim, ó, imagina o Rock in Rio. A gente faz o Rock in Rio da panificação e confeitaria, é isso, entendeu? É grande, é muito grande. É isso. Vai lá que você vai entender o que eu estou dizendo. É só vendo para quê? Não, legal. Cara, esse vai ser o 4º ou 5º ano que a Galunion leva uma missão para a FIPAM. Uma missão que vem crescendo nos últimos anos e o NPS super alto, as pessoas elogiam bastante. Para você, qual que é a diferença de ir com uma curadoria e ir sozinho? O que você acha que pode mudar na experiência de ir com um grupo curado e ir sozinho, principalmente para quem pela primeira vez? Eu posso dizer pela minha experiência que eu já tive missão com vocês. Então, é completamente diferente. Por que eu vou dizer completamente diferente? Que é uma coisa que mais me deixou feliz, o network. Você conhece pessoas numa missão que tem as mesmas dores, mesmas angústias, e você consegue pensar em outras soluções vindo deles também. O outro ponto, como você falou, uma visita técnica que vocês fazem não é uma visita, é uma consultoria. Assim, o que eu aprendi, por exemplo, com as visitas que vocês fizeram comigo lá, mudou completamente meu pensamento. Por exemplo, o chocolate lá que a gente fez, mudou completamente o que eu penso em chocolate agora. Vocês me ferraram, na verdade, né? Porque agora eu já isso é uma porcaria, porque teve uma vez. Então já me ferrou completamente. Então, assim, a questão é, a missão Galunion em si, ela é uma experiência. Ela pensa dessa forma. E é uma experiência que você consegue repensar o seu negócio mesmo. É aquela coisa, quando a gente já participou de palestras, em eventos, tem evento que você sai e você fala assim, tá legal, mas não mudou nada, não te fez, sabe, ficar pensando e tudo mais. Vocês criam, na verdade, o projeto de vocês claramente para fazer pensar. Então é isso que eu mais achei legal, entendeu? Então vocês criam uma experiência que quando basicamente quem participa da missão, ele volta para repensar o negócio. Isso eu percebi muito isso lá. Eu mesmo tive que repensar a feira depois da missão, né? Não é tô que falei com vocês depois, né? Vamos fazer uma missão assim, você comecei a viajar. Sim. Porque é isso, vocês fazem isso. É uma questão mesmo que é, como é que eu posso dizer? Vocês de certa forma fazem algo realmente para ser um pouco impactante, né? Então assim, eu tenho certeza que vocês levam no lugar certo, vão com as pessoas certas, trazem grupo. Vocês pensam até em quem tá no grupo, né? Isso foi muito legal, mas espera aí, esse perfil aqui é melhor que esse aqui vão se entender, show de bola. Então esse que é o ponto, assim, eu acho que a principal questão é você ter certeza que você vai aprender e não passear. Essa não é a ideia. A ideia, na verdade, é uma missão que te traga realmente muita educação, muito futuros investimentos em si, porque você sabe que você quer crescer como negócio, e principalmente o network. Perfeito. Cara, acho que a minha última pergunta você quase já respondeu, mas vou fazer mesmo assim. Tranquilo. Quem ainda não decidiu se vem para a FIPAM ou se participa da missão, os dois, espero que participe e que venha para a FIPAM, qual que é a sua última mensagem aí? Qual que é o gatilho para decidir e vir para a FIPAM, vir para São Paulo e quem sabe participar da missão com a Galunion? É muito simples. Se alguém realmente está com a cabeça como a gente está, pensando nesse Brasil, nessas mudanças que estão ocorrendo e está angustiado, a gente está, na verdade, há mais de 2 anos pensando em respostas para isso, trazendo essa FIPAM. Porque quando a gente já soube da reforma, por exemplo, a gente já começou a pensar o que a FIPAM poderia fazer. Quando a gente começou a ver as tendências de salabilidade, o que a FIPAM poderia fazer. Quando a gente viu os equipamentos novos de tecnologia, quem a gente podia chamar. Então, de certa forma, essa FIPAM que a gente está trazendo agora, na verdade, e sempre vai ser, na verdade, toda edição da FIPAM a gente pensa anos anteriores o que pode ter cada edição. A gente sempre tenta trazer algo completamente novo e dar respostas. Tá. É o que a gente fala, a FIPAM a gente não pensa em FIPAM como feira, eu falo que a FIPAM é uma plataforma, e ela tem que ser uma plataforma para dar resposta, porque senão não tem utilidade pública e muito menos utilidade aos empresários que nos visitam em si. Então você pensa o seguinte, se uma feira fica anos pensando que vai trazer com uma equipe, com mais de 50, 60 diretores do sindicato, ainda com várias entidades pelo Brasil e visitando outras feiras fora, vai trazer isso, ainda vem vocês com a missão,
trazendo toda essa parte de educação, network, e ainda essas novidades e visitas que, honestamente, eu falei, são incríveis. Em 4 dias, o que essa pessoa vai aprender não está escrito. Eu posso falar tranquilamente, é um MBA em 4 dias. Legal. Então, assim, tranquilamente, quem não está vindo está perdendo. Legal. Fato. A FIPAM acontece no Expo Center Norte. Quais são os dias da feira? 21 a 24 de julho, Legal. das 13 às 21, de terça a quinta, no último dia até às 19 horas. E lembrando que também tem nosso congresso aí na parte da manhã, na terça, quarta e quinta, mas eu sei que vocês têm a missão de vocês. A nossa missão é nos dias 21, 22 e 23. E a gente ainda tem o dia 24 para as pessoas ficarem, para aproveitarem a feira livremente. A gente faz visita guiada na feira, visita livre, visitas fora da feira. Então é uma imersão de 3 dias desse mundo da panificação e todos os outros segmentos que você mencionou aqui. Exatamente, Aqui. é isso mesmo, é o que a gente tenta fazer sempre. Tá bom. Alexandre, obrigado pelo papo aí. Eu que agradeço. Até esse FIPAM. Com certeza.